Salve, salve, Freesider! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar o ponto-chave para você ter liberdade financeira. Se você é novo aqui, talvez você não me conheça. Meu nome é Fagner Borges, eu sou criador do movimento Freesider e eu ajudo pessoas que estão sufocadas pela rotina, estão cansados do mercado de trabalho, a ter mais liberdade de tempo, mobilidade e liberdade financeira para você poder viver uma vida que eu chamo de vida de freesider. O que é uma vida de freesider? É uma vida onde você desfruta daquelas coisas que você realmente gosta, aquelas coisas que você realmente ama. É aquela vida onde você consegue estar onde você quiser, onde você consegue ter o controle, ter escolha sobre a sua própria vida. E é esse tipo de conceito que eu vou trazer aqui hoje para você. Vou te mostrar como é que a gente constrói essa vida freesider através da liberdade, das três liberdades, né? Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade de mobilidade. Eu já atuo no mercado digital, no mercado de internet, né? Desde 2012, desde 2014, eu vivo as três liberdades. Eu tenho também esse livro aqui, se você não conhece, esse é o livro A Jornada da Liberdade, foi um best-seller, tá? Da Veja, da Amazon. Então, se você entrar no site da Amazon, se você entrar em qualquer livraria, você vai encontrar A Jornada da Liberdade. Eu escrevi esse livro aqui para vocês, trazendo um pouco desse conhecimento, trazendo um pouco desse conceito. E algumas das coisas que eu vou abordar aqui hoje, nessa aula, uma aula totalmente gratuita, para poder compartilhar com vocês um pouco desse estilo de vida, eu vou trazer esse conhecimento para vocês. Bom, bora lá. Primeira coisa, então. Hoje a gente vai falar sobre o ponto-chave para você ter liberdade financeira. E para a gente começar, é importante definir o que é liberdade financeira, né? Porque por ser um conceito amplo, um conceito muito difundido, às vezes você pode confundir. Às vezes eu estou falando sobre uma coisa e você acha que eu estou falando sobre outra. Então, a melhor forma de começar é eu trazer para você o que é liberdade financeira dentro do conceito que eu vou trazer aqui para você, que eu vou abordar. Você vai ver que a minha aula ela vai seguir uma sequência lógica, tá? Então, primeiro eu te explico sobre o que eu estou falando, depois eu explico o porquê que é dessa forma, né? O que é esse ponto-chave, por que ele funciona assim, depois eu trago algum conhecimento de exemplo e mostro como que você aplica na prática esse tipo de conhecimento. Bom, primeira coisa, então, definir o que é liberdade financeira. E, para mim, liberdade financeira é você poder tomar suas decisões sem ter influência da preocupação com dinheiro. Como assim, Fagner? É você poder tomar decisão sem se preocupar se você vai ganhar ou vai perder dinheiro. Porque o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, as decisões que a gente toma, elas são influenciadas pelo nosso medo de perder dinheiro, de ficar sem dinheiro, pelo medo de correr riscos. Então, para mim, ter liberdade financeira não é simplesmente você ter dinheiro a rodo, tá? Mas é você não ter a preocupação com dinheiro. Porque muitas vezes tem muito milionário, né? Muito multimilionário que eu conheço, faz parte do meu ciclo de amizade, inclusive, que não para de trabalhar ou que está sempre buscando mais, porque internamente existe uma questão emocional de medo de ficar sem dinheiro em algum momento. Eles têm medo de que não consigam, em um determinado momento, ter dinheiro. E aí o que eles fazem? Eles vivem nessa corrida dos ratos, querendo sempre mais, buscando como se tivesse sempre que buscar uma linha de chegada, só que essa linha de chegada nunca chega. Tem uma frase aqui do meu livro, ó, que eu falo, quer ver? Eu não preparei aqui, então talvez eu não consiga achar. Mas tem uma frase aqui, em um ponto do meu livro, que eu falo assim, o importante não é a chegada, mas o gostoso do caminho da jornada, né? Aproveitar esse caminho da jornada. E por que isso? Porque não existe chegada. A vida, o conceito de vida, né? Ele é infinito. A vida, enquanto você estiver vivendo, enquanto você estiver existindo, você está ali, produzindo, gerando resultado. Então, não existe um ponto de chegada. Se você está em busca desse ponto de chegada, desse momento onde você vai estar num estágio que eu não preciso me preocupar, ele nunca vai chegar. Essa liberdade financeira, ela é construída através de estratégia, ela é construída através de um preparo
psicológico para que você possa viver, então, a tão sonhada liberdade financeira. Não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. E esse é um erro muito comum. O erro de achar que ter liberdade financeira tem a ver com quanto você ganha ou com quanto dinheiro você tem. Na verdade, não tem nada a ver. A liberdade financeira está muito mais relacionada ao como você se sente em relação ao dinheiro do que enquanto você tem na sua conta bancária. Faz sentido para você? Porque não adianta você ter 1 milhão na sua conta bancária se você acorda todo dia de manhã com medo de que a bolsa vai quebrar ou que o seu dinheiro vai ser confiscado ou que você pode acontecer alguma coisa e você precisar desse dinheiro e ficar sem dinheiro. Então, não adianta você viver constantemente com esse medo. Isso não é liberdade, isso é uma prisão. E é louco dizer isso, que quanto mais dinheiro você tem, se você não está preparado emocionalmente para isso, quanto mais dinheiro você tem, menos liberdade você tem. Menos liberdade. Mais o dinheiro vai guiar a sua vida. Então, por isso que quando eu vou falar sobre liberdade financeira, eu trago esse conceito de que liberdade financeira é você não se preocupar com dinheiro. E aqui eu vou te mostrar isso, o ponto-chave, o ponto central para que você não se preocupe com dinheiro, para que você se liberte desse conceito de que eu posso perder o dinheiro a qualquer momento, eu tenho que tomar cuidado, eu preciso trabalhar sempre, eu não posso sair dessa corrida louca que a gente vive. Tá bom? Eu vou trazer um ponto central que foi uma chave que virou na minha cabeça que me trouxe essa tranquilidade, essa liberdade de não me preocupar com quanto eu ganho, ou com quanto dinheiro eu tenho na conta, ou como que eu vou pagar as contas no próximo mês, tá bom? Entendido isso, como é que eu posso alcançar a liberdade financeira? E aí eu tenho 3 perguntas, 3 conceitos que eu tenho que trazer aqui para você poder compreender isso, tá? Primeira coisa, você precisa compreender que a quantidade de dinheiro que você tem, ela está relacionada a 3 fatores diferentes. A quanto você ganha por hora de trabalho, no sentido de quanto uma hora de trabalho minha ou quanto o meu tempo gera de resultado financeiro para mim. E aí, tem 2 formas de você ser remunerado. Você pode ser remunerado por resultado e você pode ser remunerado por hora de trabalho. A maioria das pessoas que são CLT são remuneradas por hora de trabalho. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você quiser ganhar mais, você precisa trabalhar mais horas. Particularmente dentro do conceito Freesider, a gente busca o trabalho remunerado por resultado. Por quê? Porque aí não importa a quantidade de horas que eu trabalho, importa o resultado que eu gero nessa quantidade de horas. É por isso que tem alunos meus que trabalham 2, 3 horas por dia e conseguem ganhar mais do que ganhavam no mercado tradicional, trabalhando ali de sol a sol das 8 às 18, sem final de semana, muitas vezes, fazendo hora extra. Por quê? Porque quando você trabalha por resultado, você acaba conseguindo maximizar o seu potencial de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Tá? Se você quer ter liberdade financeira, você precisa aprender a potencializar, a maximizar a quantidade de horas de trabalho que você tem, quantidade de horas, a quantidade de dinheiro que você gera nas horas de trabalho. E aí você consegue fazer o que eu chamo de trabalhar menos e ganhar mais. Porque quando você ganha por resultado, você consegue potencializar isso aí. Tá fazendo sentido? Então vamos lá. Segunda coisa que você precisa para alcançar a liberdade financeira é entender que você precisa ter mais de uma torneira. E o que eu quero dizer com torneira? Imagina o seguinte: a nossa renda com o nosso trabalho em horas, ou seja, a quantidade de trabalho que eu dedico ali, eu gero um resultado e esse resultado me remunera financeiramente. Seja vendendo as minhas horas, seja gerando resultado. Todos os dois eu dependo de uma força de trabalho. O que isso quer dizer? Esse tipo de trabalho eu aprendi esse conceito com o Cristiano, se eu não me engano, na época que eu atuava no Polishop com você. Ele explicou e isso gravou na minha mente de tal forma que sempre que eu vou explicar o conceito dos tipos de renda, eu explico dessa forma. O que acontece? Você, quando precisa da sua força de trabalho para poder gerar resultado, é como se você tivesse uma torneira de shopping. Toda vez que você aperta,
sai a água, passa um pouquinho. Se você não fica pressionando, a água para de sair. Assim é a sua vida quando a sua única fonte de renda é o seu trabalho direto. Ou seja, é você tendo que ir lá produzir, trabalhar, gerar resultado para você poder receber dinheiro. Então é como se fosse uma torneira de shopping. Eu vou lá, eu aperto, quando para de sair água, eu paro de receber dinheiro. Ou quando eu paro de apertar, eu paro de receber dinheiro. Só que se a gente depende só dessa fonte de renda, é aí que vem o medo de ficar sem dinheiro. É aí que vem o sentimento de que eu posso a qualquer hora não ter como trabalhar, então eu posso adoecer, eu posso perder meu emprego, a minha empresa pode quebrar. E aí o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar sem dinheiro, porque vai parar de sair, eu vou parar de apertar a torneira. Então, se a gente quer ter liberdade financeira, a gente não pode depender só dessa torneira em que eu aperto, sai água. Quando eu paro, não sai água. Eu aperto, sai água. Quando eu paro, não sai água. Porque senão, você nunca vai conseguir ter a liberdade financeira, você nunca vai conseguir se desprender dessa preocupação com o dinheiro. O que a gente precisa procurar então? Fagner, se eu não posso ter a liberdade, se eu não posso ter só uma torneira, como a torneira de shopping, né, uma fonte de renda onde eu aperto, só quando eu trabalho sai dinheiro, sai água, como é que eu faço? Foi assim que eu aprendi. É assim que eu fiz a minha vida inteira, é assim que as pessoas ao meu redor fazem. Como é que eu faço para ter a liberdade financeira então? Aí entra o segundo conceito, que é o conceito da torneira de casa. Na sua casa, quando você abre a torneira, uma vez aberta, ela não vai ficar jorrando água ali até que você feche? Não é isso? Então, o que a gente precisa construir na nossa jornada para alcançar a liberdade financeira é ter uma torneira dessa de casa na nossa renda. É uma renda que, uma vez aberta, ela vai gerando resultado em piloto automático. É o que a gente conhece como renda passiva. É uma renda que é o seu dinheiro trabalhando para você. Uma vez que você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, o seu dinheiro trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para você. Quando você aprende esse conceito de renda financeira, imagina o seguinte, é como se cada realzinho seu, cada real seu que está ali rendendo, ele estivesse trabalhando para que você não precise trabalhar. Tá? Então, esse é o conceito de renda passiva. E tem várias formas de você gerar renda passiva. Eu vou falar de algumas que eu utilizo aqui para vocês. Mas você precisa, com o dinheiro que você constrói, com o que você faz da sua própria renda, você precisa construir essa fonte de renda passiva. Então, eu pego a renda da torneira de shopping, pego aquela renda lá e ganho força para conseguir fazer com que a minha torneira de casa funcione e jorre ali. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou abordar essas formas aqui com vocês. Beleza? Bom, e o que mais que eu preciso para alcançar a liberdade financeira? Eu preciso ter dinheiro que se multiplica sozinho. Então, quando eu entendi as torneiras, eu pego essa torneira e coloco o meu dinheiro para se multiplicar sozinho. Eu coloco o meu dinheiro para trabalhar para mim. E aí eu mudo o sentido. Muita gente fala assim, Fagner, se eu quiser ser rico, eu preciso economizar. Eu não gosto desse conceito de se eu quiser ser rico, se eu quiser ter liberdade financeira, eu preciso economizar. Na verdade, eu acho que isso está errado. Você não tem que economizar para ter liberdade financeira, porque economizar gera dor. E tudo aquilo que gera dor, o seu cérebro te sabota. Você já tentou fazer dieta? Cara, quando você faz dieta por um determinado tempo, você não consegue mais, fica insuportável. Vai chegar ao ponto que você vai começar a se sabotar. Então, na liberdade financeira é a mesma coisa. Se você quer o tempo inteiro economizar dinheiro, o que você vai fazer? Você está gerando dor para o seu organismo. Você está gerando dor em você mesmo. E aquele conceito de no pain, no gain, ele só funciona pro esporte, cara. Para um músculo. Para a vida real, ele não funciona, porque quanto mais dor você tem, mais você se sabota. É como a nossa mente funciona, infelizmente. Nós somos criados assim, a gente foi criado para não sentir dor. Então, você não tem que começar a economizar dinheiro para viver isso que eu estou falando, essa liberdade financeira. Por quê? Porque quanto mais você economiza, mais medo você tem de perder dinheiro. Vamos pensar o seguinte, olha só. Se eu tenho medo de perder dinheiro, e aí eu estou economizando, eu estou sofrendo para guardar aquele dinheiro,
Você não concorda comigo que o meu medo vai só aumentar porque eu sofri tanto para guardar aquele dinheiro que agora, se eu perder aquele dinheiro, eu vou ficar ainda mais preocupado, vou ficar ainda com mais medo. Então, eu só pioro a situação. Economizar vai muito mais te atrapalhar do que te ajudar a ter liberdade financeira. Então, o que você precisa é ganhar mais, é buscar novas fontes de renda, é ter o que eu chamo de redundância financeira. Então, o ponto-chave, agora a gente chegou no conceito da aula, consegui abranger todo o conceito da aula. O ponto-chave para você ter liberdade financeira é você ter o que eu chamo de redundância financeira. E o que é isso? O que é redundância financeira? Redundância financeira é a única coisa que realmente vai te trazer segurança. É aquilo que vai realmente te trazer segurança para você poder viver a vida que você tanto almeja. É aquilo que é a única coisa que vai conseguir te trazer a estabilidade de ter a vida que você sempre sonhou. Só a redundância financeira vai ser capaz de fazer isso. E como é que você conquista essa liberdade financeira? Você precisa de 3 coisas dentro da redundância. Você precisa de 3 fontes de renda. Por quê? Isso quer dizer redundância. O que é quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com internet? Então, eu tenho aqui o meu site, fica lá no ar. Se eu tenho só um servidor e esse servidor cai, o meu site não tem redundância. Então, o meu site vai sair do ar e aí eu vou perder dinheiro. Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula ao vivo, onde eu estou investindo rios de dinheiro, eu vou fazer um evento e tal. Cara, a gente vai ter 3, 4 fontes de internet para poder gerar redundância para que, se uma fonte deixar de funcionar, eu tenho outras fontes ali funcionando. Então, se você quer ter liberdade financeira, você precisa construir essa redundância, é ter mais de uma fonte de renda. E existem 3 tipos de fonte de renda que você vai ter que buscar ter para você construir a sua redundância financeira, para que você tenha essa tranquilidade de ter liberdade. Foi assim que eu fiz. Quando eu trabalhava na Assembleia Legislativa, eu era servidor público, galera. Eu trabalhava na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Era chefe de design gráfico lá. Sou publicitário, era chefe de design gráfico lá na Assembleia Legislativa. E aí, eu juntava, em média, 50% do meu ganho mensal, meu e da Gabi, a gente juntava a nossa renda, sempre dividiu nossas contas, a gente juntava o meu salário com o dela e 50% a gente guardava para gerar renda passiva. Então, eu vou falar mais sobre isso aqui. E aí, o que acontecia? Desse dinheiro que a gente juntava, foi que eu comecei a construir o meu negócio digital. Então, eu tinha a minha renda principal ali na Assembleia, que garantia o pagamento das minhas contas, que fazia com que eu conseguisse tocar o meu negócio em paralelo. E no meu tempo livre, eu era servidor público, mas eu trabalhava das 8 às 6, né? Então, no meu tempo livre, eu ia e tinha uma agência que eu vendia coisas pela internet. Então, primeiro eu fazia site, eu sempre tive alguma fonte de renda extra. Eu fazia site, depois eu lançava produto de outras pessoas na internet, depois eu fui ser afiliado de infoprodutos, e aí só depois que eu fiz marketing multinível, tudo que você imaginar e para ganhar dinheiro eu fiz, tá? Buscando encontrar essa liberdade financeira, porque eu era muito infeliz no meu trabalho. E aí o que aconteceu? Nessa buscando essas coisas, eu compreendi que se eu quero viver, se eu quero ter resultado, eu não vou enriquecer, eu não vou ter essa liberdade só investindo. Investir é mais para me dar a segurança de ter um dinheiro entrando, mesmo que eu não precise trabalhar. Mas não é o investimento que vai me dar essa riqueza, que vai construir a minha riqueza, é o meu trabalho. Por quê? Porque é muito mais rápido. Eu produzir resultado é muito mais rápido do que o dinheiro trabalhar para mim. Então, eu preciso produzir resultado. Então, eu pego a minha renda principal, tiro uma parte dela e jogo para minha renda residual. Eu pego a minha renda extra, tiro uma parte dela e jogo para minha renda residual. Então, é assim que eu vou construindo a minha liberdade financeira. Eu utilizo o meu trabalho como um trampolim para a minha liberdade. Eu não simplesmente chego, jogo tudo para o alto e vou construir outra coisa. Não, eu uso o meu trabalho manual, inclusive até hoje. Então, até hoje eu tenho renda extra.
tá? Não é porque hoje eu tenho o meu negócio, eu tenho a minha empresa, que eu só dependo daquela única fonte de renda. Eu tenho várias fontes de renda. E é esse conceito que você precisa entender aqui. Como é que a gente faz isso, então? Vamos lá. Por exemplo, digamos que você trabalha como auxiliar administrativo numa empresa e ganha R$ 5.000 por mês. Certo? Essa é a sua renda principal, é o que a gente chama de renda principal. É a renda da qual você se dedica a maior parte do seu dia. Digamos agora, esse é o assalariado. Digamos agora que você é um empreendedor, você tem o seu, vamos lá, a sua agência de publicidade, ou o seu consultório de advocacia, ou você tem a sua confeitaria. Se você passa a maior parte do seu dia nessa atividade, essa é a sua renda principal, é onde está o seu principal ganha-pão. E dessa renda, a gente tira os nossos custos fixos, beleza? Aí, a gente tem a renda extra. O que é a renda extra? É tudo aquilo que a gente faz em paralelo, na outra parte do nosso tempo. Então, é aquela que não tem frequência, é aquela que eu posso me dedicar 1 hora hoje, 3 horas amanhã, posso não me dedicar no dia seguinte, ou seja, é uma renda complementar à minha renda principal. Nessa renda principal, você pode ter várias coisas. Por exemplo, minha esposa, a Gabi, quando ela fazia faculdade, a mãe dela voltou para Recife e ela ficou em Goiânia comigo. Morando em Goiânia, ela morava num albergue, né? Ela dividia uma casa com 2 meninas, e aí ela tinha que pagar o aluguel dela, tinha que trabalhar, fazer faculdade, aquela coisa toda. Então, ela sempre estava fazendo alguma coisa. Ela tinha o trabalho dela concursada, ela tinha um estágio que ela fazia e ela ainda vendia salgado no trabalho. Ela levava, minha avó fazia salgado, isso 2000 e Guaraná de rolha, tá lá 2006, 2007, por aí. 2005, né, nessa época. Ela fazia, então, ela pegava os salgados com a minha avó, e vendia lá na fábrica. Essa é uma forma de você construir renda extra. Tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Ela tirava, sei lá, na época, quase metade do salário que ela ganhava no trabalho, ela tirava em salgados, ou seja, ela aumentava bastante a renda dela. Ela não dependia só do salário dela, tá? E essa é uma forma. Só que tem formas muito mais práticas, muito mais fáceis de você fazer isso hoje. Então, por exemplo, hoje, como é que eu construo renda extra? Construo renda extra de várias formas. Hoje eu atuo como eu vendo treinamento na internet, é o meu negócio principal. Hoje, o meu negócio principal são os treinamentos que eu vendo para as pessoas terem liberdade financeira de tempo e mobilidade. É o Profissão Freesider, é o Domine Seus Medos, é o Mapa da Abundância, ou seja, os meus treinamentos que eu vendo na internet são a minha renda principal. São a minha principal fonte de renda. Mas eu tenho outras fontes de renda. Eu vendo, por exemplo, treinamento de outras pessoas, como afiliado, que a gente chama. Que é o quê? Eu vou lá e me afilio a um produto, eu encontro, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês como é que faz isso aqui na aula, tá? Vou te mostrar onde você encontra esses produtos, tudo isso aí. Mas eu vou lá, eu escolho um produto na internet e eu promovo esse produto para pessoas que eu conheço, para desconhecidos, através de estratégias de construção e venda desses produtos. Então, essa é uma fonte de renda extra, é um dinheiro que eu faço extra. Eu tenho o meu blog lá, o meu site, que fica gerando tráfego, e esse tráfego manda as pessoas, indica produtos para as pessoas compram e eu recebo. Eu tenho vídeos do meu YouTube que vão lá, geram resultado, que geram acesso, as pessoas vão lá, compram e eu recebo. Então, eu vou construindo aqui na internet pontos diferentes de ganhar dinheiro para eu ter uma renda extra que complementa a minha renda principal, apesar de hoje o meu negócio ser todo digital. Mas eu também tenho outras fontes de renda extra. Por exemplo, quando eu quero comprar alguma coisa diferente ou eu quero fazer alguma extravagância, eu vou lá e abro uma consultoria. Então, eu faço uma aula de consultoria. Eu gosto de criar dinheiro, né? Pô, tô precisando de dinheiro. Ao invés de eu ir lá gastar do dinheiro que eu tenho, eu vou e crio dinheiro de alguma forma. Eu dou uma consultoria, eu faço alguma coisa. Então, é mais uma fonte de renda extra. Não é algo que eu faço todo dia. É uma fonte de renda extra. Então, começa a pensar aí agora na sua rotina. Que tipo de renda extra que você pode construir para o seu negócio hoje, para a sua rotina, que você pode se dedicar aí 30 minutos, 1 hora, 2 horas e aumentar, te dar mais segurança, você poder arriscar mais,
tá? E por que você tem que fazer isso? Porque é o seguinte, quando você depende de uma única fonte de renda, você vive com medo. Você não pode correr risco, porque se você perde essa única fonte de renda, você tá no pau da goiaba, né? Como a gente dizia lá em Goiânia. Você tá no pau da goiaba, velho. Você tá ferrado. Então, você evita correr risco, você não consegue dizer não para os abusos que você tem no seu trabalho, você trabalha em excesso, com medo de perder o seu emprego, com medo de perder a sua fonte de renda. Então, isso te faz tomar decisões ruins. Além disso, quando você tem uma única fonte de renda, justamente por ter essa única fonte de renda, você muitas vezes perde boas oportunidades que passam na sua frente, porque você não tem coragem de arriscar. E por não ter coragem de arriscar, você acaba perdendo oportunidades. Cara, eu perdi muito dinheiro nessa vida. Mas por que eu perdi muito dinheiro nessa vida? Porque eu tinha chance de fazer isso. Eu sempre, a minha vida inteira, eu tive uma renda extra. Quando eu era funcionário da Assembleia, minha renda extra era fazer site, era fazer um material publicitário que o pessoal me pedia, então eu prestava serviço fora. Eu nunca dependi de uma única fonte de renda. Sabe? Eu sempre buscava alguma coisa diferente para poder fazer. E isso fez total diferença lá na frente, na hora que eu fui tomar a decisão de sair da Assembleia, de sair do concurso público. Foi uma decisão difícil? Claro que foi. Nunca é fácil você deixar a falsa estabilidade que o serviço público traz. E por que eu digo uma falsa estabilidade? Porque o serviço público tem uma coisa aqui no Brasil que acontece, que é a inflação. Então, o nosso poder de compra, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Então, quem acha que tem estabilidade no serviço público está enganado. Por quê? Porque o seu poder de compra vai caindo ao longo do tempo. E por mais que você tenha um dinheiro garantido ali todo mês, ele vai se tornando cada vez menor. E chega um ponto que esse dinheiro que você ganha garantido ali no final do mês não consegue sustentar o seu padrão de vida, o seu estilo de vida, e você acaba, então, dependendo de outras coisas. Então, por isso é importante, eu sempre tive esse pensamento de construir algo em paralelo. O que mais que a gente pode fazer? O que eu te aconselho, né, a fazer dentro desse processo? Eu te aconselho a construir fontes de renda extra que não dependam tanto de você, que não dependam de tantas horas de trabalho para poder gerar resultado. Então, por exemplo, quando você vende alguma coisa, esse vender alguma coisa, ele não depende necessariamente da sua dedicação de horas e horas de trabalho a fio. Tá? Você pode automatizar uma parte do processo, você pode terceirizar, por exemplo, a produção do que você está vendendo, você pode utilizar isso para outras coisas. Mas, para mim, a melhor forma de você construir uma renda extra, a forma mais rápida, é através do mercado de afiliados, e eu já vou explicar um pouco mais sobre isso para você começar ainda hoje, se você quiser. Tá? Então, continua aqui comigo. Bora lá. Então, a minha renda principal, vamos entender com exemplo prático, minha renda principal eu vendo cursos online. Minha renda extra, eu dou consultoria, eu faço terapias, às vezes atendo terapias individuais, às vezes eu faço vendas como afiliado. A gente às vezes acha que a gente está com estabilidade num salário, mas essa estabilidade é bem falsa para a nossa vida. Então, voltando ao meu raciocínio, eu tenho 3 fontes de renda: renda principal, venda de curso; renda extra, consultoria e terapia. E o que é a renda passiva? A renda passiva é eu colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. Como é que eu faço isso? Eu, Fagner, faço de algumas formas. Eu tenho fundos imobiliários, que é o quê? Você vai, ao invés de eu ir comprar um imóvel, tá? Eu ir lá e comprar um apartamento, por exemplo, e colocar para alugar. Ao invés de eu fazer isso, eu compro um pedacinho de um imóvel na Bolsa de Valores. Isso chama fundo imobiliário, FI. Por que é interessante? Primeiro, porque eu tenho mais liquidez. O que isso quer dizer? Eu consigo vender com mais facilidade. Eu não dependo de anunciar o imóvel se eu precisar desse dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no fundo imobiliário eu não recebo, eu não pago imposto de renda. Terceiro ponto, eu consigo, por exemplo, com o fundo imobiliário, investir pouquinho,
R$100, R$200 e já conseguir, já começar a receber dividendos. Eu não preciso investir R$1 milhão num apartamento e eu posso ser sócio de imóveis como shopping center, como centros comerciais, que são imóveis bem mais lucrativos. Então, a gente consegue, é uma das formas que eu faço minha renda passiva, que eu pego parte desse meu dinheiro que eu ganhei na renda principal, que eu ganhei da renda extra e coloco ali para ele render. Eu também uso dividendos de empresas, então eu compro um pedaço de empresa na Bolsa de Valores, você consegue com, mesma coisa, R$30, R$50 você consegue, e aí você compra, por exemplo, um pedaço da Magazine Luiza e recebe dividendos, que são divisões de lucro que eles fazem periodicamente para os acionistas, você recebe uma parte desse dinheiro. Também é uma forma de você ter renda passiva. E outra forma de você ter renda passiva é através do Tesouro Direto, é emprestar dinheiro para o governo. Essas são as formas mais seguras, são as formas que eu prefiro, porque assim eu consigo ter mais. Mas tem uma delas que para mim é a melhor, que eu chamo que é a minha máquina automática de imprimir dinheiro, tá? Segura essa aí. Como é que é isso? Hoje na internet, a gente tem muitas ferramentas. Então, por exemplo, você paga assinatura de Netflix, você paga assinatura de telefone celular, o que mais que você paga assinatura? Disney Channel, né? O Disney+, lá, o Disney Plus, você paga Amazon Prime, ou seja, a gente está o tempo inteiro assinando coisas. E no mercado digital, a gente tem várias ferramentas também. Então, a gente tem ferramenta de gestão de WhatsApp, a gente tem ferramenta de e-mail marketing, para mandar e-mail em massa para as pessoas, a gente tem ferramenta para administrar rede social. E todas essas ferramentas são assinaturas, ou seja, são ferramentas que você paga mês a mês. Todo mês ali a gente vai pagar. O que eu faço? Eu me torno parceiro dessas ferramentas. Então, eu tenho uma ferramenta lá, por exemplo, de e-mail marketing, que eu recebo, que eu me afilio a ela, ou seja, eu me torno um representante comercial dela e eu divulgo. Uma pessoa que assina essa ferramenta com a minha indicação, eu ganho R$35 por mês dela. Todo mês cai R$35. Todo mês cai R$35 para mim, enquanto a pessoa assinar essa ferramenta. Esse, para mim, é o melhor. É o que eu falo de ganhar dinheiro no piloto automático. Tem aluno meu que tira R$5.000 por mês desse jeito. Ele não precisa fazer nada. Por quê? Porque ele já vendeu. Ele fez aquele esforço de abrir a torneira e aí depois que ele abriu a torneira, o dinheiro fica entrando ali. De pinguim, pinguim, 10, 15, R$35, mas quando você vai construindo essa bola de neve ao longo do tempo, essa renda recorrente vai ficando ali. E o que é interessante? Como é uma ferramenta que as pessoas usam para trabalho, é uma ferramenta que a pessoa fica muito tempo produzindo ela. Então eu venho ali, vendo? Todo mêsinho cai lá, R$35. R$35. O primeiro mês eu recebi R$100 de um cliente meu aqui. Eu recebi R$100 no primeiro mês, aí que quando ele faz a assinatura, a gente recebe um pouco mais. E aí depois, todo mês, R$35 entra ali na minha conta. Isso é dinheiro no piloto automático. Esse dinheiro que eu fiz uma vez e depois eu não preciso fazer mais. E aí, quando eu me afilio a essas ferramentas, quando eu me torno parceiro dessas ferramentas, eu consigo ganhar dinheiro. Então, às vezes, o cara fica pensando, às vezes o cara já trabalha no mercado digital. Olha só, eu conheço gente que já trabalha no mercado digital, já recomenda ferramenta, já recomenda curso e não recebe um pedaço desse dinheiro que ele poderia estar recebendo. É dinheiro que ele está deixando na mesa, é dinheiro que ele está rasgando, que ele poderia estar recebendo. É isso que eu quero trazer aqui para você. Você parar, abrir a cabeça, sair de dentro da caixinha e achar que para você ter liberdade financeira, você tem que trabalhar igual um burro de carga. De sol a sol, o dia inteiro, tentar 2 empregos, 3 empregos, fazer um monte de coisa. Não, não é isso. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Você já ouviu esse conceito? Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, tá? E olha só, é tão louco isso que o que eu faço então? Eu pego esse dinheiro que eu ganho da minha renda principal, eu pego esse dinheiro que eu ganho da minha renda extra e construo uma nova fonte de renda. Então eu coloco o meu dinheiro para trabalhar para mim. Se você vai empreender, se você vai trabalhar com o seu próprio resultado, você tem que saber atrair pessoas, você tem que saber atrair interessados.
Esse é a segunda chave de aprendizado. Então, dentro do Profissão Freestyler, dentro dos meus treinamentos de marketing digital, tem 3 coisas que eu vou te ensinar, principalmente no de afiliado, né? Como escolher o produto. Do produtor é como você escolhe o produto que você vai vender, vai criar, né? Mas de afiliado, como escolher o produto, como atrair pessoas para esse produto e como converter interessado em cliente. Esses são os 3 pontos que você precisa aprender. E eu trago esses pontos para você. Segunda coisa que eu gosto do mercado de afiliados. Por que eu gosto do mercado de afiliados? Porque ele possui grandes oportunidades. Primeira coisa, as comissões chegam a 50%, até mais. Já vi produto de 80% de comissão. Então, comissão é muito boa, ele paga muito bem comissão para você. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu gosto do mercado de afiliados é que você tem produtos que já foram validados. Ou seja, você consegue usar o conhecimento de outras pessoas para ter resultado. E o outro ponto que eu gosto do mercado de afiliados é que cada um se especializa numa área. O produtor se especializa em entregar um conteúdo foda, fazer o que ele sabe de melhor, que é gerar resultado para os clientes, e o afiliado se especializa em gerar vendas, em trazer pessoas, em converter, que é uma área que é muito fácil de você aprender, mesmo se você acha que nunca vendeu nada na vida, mesmo que você acha que é um péssimo vendedor, cara, é muito simples. Vender tem a ver com pessoas. Por quê? Porque não é você quem vende, é o cliente que compra. Então vira essa chave, vira essa chave aí na sua cabeça. Não é você quem vende, é o cliente que compra. Você não tem que ser vendedor, tá? Inclusive, vendedor é chato. Você não tem que ser vendedor. Você tem que ser alguém que ajuda o cliente a solucionar problemas. É isso que a gente faz. É isso que o Freestyler faz. Ajuda as pessoas a solucionar problemas. Você não está aprendendo aqui? Eu não estou te ajudando a solucionar um problema, a perder o medo do dinheiro, a eliminar a preocupação financeira para você poder ter liberdade financeira? Isso é ajudar pessoas, tá? É isso que a gente faz, certo? Então, esse é um ponto do mercado de afiliado. E, para a gente fechar, o mercado de afiliado, ele passa por ciclos, então a gente teve o ciclo ali dos infoprodutos, afiliado, de infoprodutos de 2014 a 2018, deu para ganhar muito dinheiro. Depois os afiliados começaram a migrar para os produtos físicos, dropshipping, essas coisas, e agora a gente está numa nova fase de infoproduto. O infoproduto está em ascensão novamente. Por quê? Por conta da pandemia, muita gente entrou, muita gente querendo aprender. Então, o mercado de afiliados está a todo vapor. É uma ótima hora de você entrar e fazer vendas como afiliado. Beleza? Galera, fechamos o nosso conteúdo aqui. Então, o ponto-chave para você ter liberdade financeira: tenha redundância financeira, use a sua renda principal e a sua renda extra para construir renda passiva, para que você possa ter mais liberdade de tomar decisões, de correr riscos, para que você não dependa do dinheiro. Beleza? E assim possa ter muito mais liberdade.